Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu gostaria que vocês repetissem após mim a expressão inicial do texto. Digam após mim: eis que venho sem demora. E quero parabenizar o pastor Paulo e toda a coordenação, todos que lhe auxiliam, pela organização e toda a programação do evento, destacando principalmente o tema escolhido: jovens ocupados com a volta de Jesus. Vocês poderiam, pela última vez, repetir esta noite o tema? Digam bem forte: jovens ocupados com a volta de Jesus. Digam aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos dias em que a juventude tem se tornado muito preocupada com o efêmero e pouco ocupada com o eterno. Muitos jovens preocupados com aparência, seguidores, status, likes, e desocupados das coisas do céu. O termo ocupado, a palavra-chave do tema do vosso congresso, deriva do latim e significa, diga após mim, tomar posse. Ou ainda significa, repitam após mim, estar preenchido com algo. Então, o jovem ocupado com a volta de Jesus é aquele que preenche o seu tempo, o seu coração e a sua mente com o propósito de Deus. E enquanto muitos jovens vivam preocupados com o amanhã, há uma geração, e eu creio que eu estou diante dela esta noite, há uma geração de rapazes e moças que se ocupam com o reino de Deus nesta vida e se preparam para a eternidade. Se eu estou diante desta geração, levante sua mão e diga glória a Deus. Jovens, à semelhança de Neemias, que mesmo diante das pressões e das provocações do seu tempo, respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias estava ocupado com o propósito divino. Diga para o jovem que está do seu lado, olhe para ele e diga com muita autoridade: continue ocupado. Mas dá para ser profético para a vida dele? Diga assim: continue ocupado. Amém? Independente das provocações, independente das pressões deste tempo, continue ocupado com o propósito de Deus para a sua vida. Levante sua mão e diga amém. E eu sei que nestes últimos dias o Senhor está levantando, este congresso vem para evidenciar isto, de que o Senhor está levantando uma geração de jovens não ansiosos, não preocupados, mas uma geração de jovens. O Senhor está levantando uma geração de jovens não ansiosos, preocupados, é isto que eu quero dizer, mas uma geração de jovens ocupados, não dispersos, mas disponíveis, não distraídos, mas dedicados, prontos, preparados para ouvir o
toque da última trombeta, preparados para se encontrar com o Senhor nos ares, preparado para o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estamos diante desta temática, jovens ocupados na volta de Jesus, ou pela volta de Jesus, nós precisamos entender que se ocupar com a volta de Jesus, em primeiro lugar, é estar ativo na vigilância espiritual, é estar desperto. Pois o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 12, versículo 37, o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Então, se ocupar com a volta de Jesus é estar ativo na vigilância espiritual. E essa palavra vigiar, que aparece no texto sagrado, ela significa manter-se acordado. Agora eu quero abrir um parêntese para que você perceba a profundidade da expressão no texto sagrado, porque não é apenas estar acordado, mas é manter-se acordado, porque muitas vezes existem pessoas que até estão acordadas, ou seja, elas não estão com os olhos fechados, mas isto não significa dizer que elas estão mantidas acordadas. Algumas se distraem, algumas até estão pensando de forma profunda, vagueando, não está vendo o que passa na sua frente, não percebe o que está acontecendo à sua esquerda e à sua direita. Outras até conseguem dormir. Quantos relatos de pessoas que dizem que estavam na direção e mesmo com os olhos abertos não estavam acordados, não permaneceram acordados. Ser vigilante é muito mais do que estar com os olhos abertos, é estar desperto, é estar atento, é estar vigilante, é estar de prontidão. E os jovens que se ocupam com a volta de Jesus, eles precisam ativar pela palavra a vigilância, e a vigilância ela se ativa no jovem que se ocupa com a volta de Jesus, mediante o discernimento que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, começa a compartilhar conosco o seu dom, e o rapaz começa a ver o que ninguém vê, a moça começa a perceber o que ninguém percebe. No ponto da santificação, alguém até olha e diz: é um exagero, não precisa disso, não tem necessidade de ser assim. Mas o jovem que é ocupado com a volta de Jesus, com o reino de Deus, com os propósitos de Deus, ele está vigilante. Ele sabe que Jesus disse que aquele que está de pé, olhe e cuide para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu sei que nesta noite Deus está a falar com os corações de alguns jovens que porventura ainda não ativaram a vigilância na sua vida, mas esta noite é noite de refazermos o pacto com Deus, é noite de renovar a aliança com o Senhor. Você é uma moça, você é um rapaz que faz parte da geração que verá o rosto de Cristo. Abre teus olhos, escuta a palavra, porque o diabo está querendo te tirar do arrebatamento da igreja. A missão dele é esta:
entenebrecer o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeça no seu entendimento. E na vida daqueles que são salvos, promover oportunidade para a transgressão, para o pecado, porque ele tem consciência de que o pecado é o único elemento que separa o homem de Deus. Então o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de destruir sua e minha vida. Seu propósito é nos tirar do arrebatamento da igreja. Mas nesta noite eu quero declarar, pela palavra de Deus, que os planos do diabo contra a sua vida estão sendo frustrados. De que o diabo está perdendo terreno na sua vida, porque a palavra é viva. Eu vou dizer de novo, a palavra é viva. Enquanto eu a ministro, ela vai ao seu coração, mas ela não é só viva, ela é eficaz. E o profeta disse que a palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia. Há algo de Deus que estará acontecendo na sua vida pelo poder da palavra. Se você entende isso, levante sua mão e dê glória a Deus. A geração que se ocupa com a volta de Jesus, ela ativa este discernimento espiritual para não cair em tentação, porque há muitos jovens que dormem. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11 da sua primeira carta, dizendo que há muitos que dormem. E este sono fala da falta da vigilância, de estar desperto. Muitos estão dormindo nas distrações dessa vida, se esquecendo que o relógio de Deus se avança. Por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 37, o que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Dá para dizer para quem está do seu lado? Diga para ele, Jesus disse, o que disse a mim, está dizendo a você, vigie. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu cresci nessa igreja e como adolescente me envolvi muito com os mais velhos. E de vez em quando estávamos em momentos de distração, no sentido de entretenimento, do bom entretenimento, porque os jovens se divertem, sim ou não? Se divertir é pecado? Claro que não. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando das distrações espirituais. Daquilo que o Deus deste século, o príncipe deste mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o Deus deste século, aquele que preside o sistema espiritual e invisível que rege a vida em sociedade, e desta sociedade falida no pecado, tudo vem da mente dele. Então o que é que ele faz? O mesmo que ele fez com o povo de Israel. Quando Moisés e Arão se apresentaram a Faraó, dizendo que Deus havia os enviado para que Faraó libertasse o povo hebreu, a fim de que no deserto eles sacrificassem ao Senhor, Faraó, em outras palavras, deduziu de que o povo só estava ocioso, só estava pensando em sacrificar ao Senhor, em oferecer culto a Deus, porque estavam ociosos. Então o que foi que Faraó fez? Aumenta a carga do povo.
dificulta o trabalho do povo, acrescenta a agenda do povo. E o mesmo diabo que usou Faraó para isso é o mesmo de hoje. O que muda é a tecnologia. Mas se a gente parar para fazer uma análise pela palavra, a estratégia dele é a mesma. O que ele faz neste tempo, ele busca imprimir um estilo de vida apressada, corrida, uma agenda lotada, carregada, para que você e eu sejamos envolvidos com este estilo de vida também, a ponto de não termos tempo para o Senhor. E é interessante que Jesus envia uma carta a uma igreja que se envolveu muito com o trabalho e pouco com o dono do trabalho. E foi repreendida pelo Senhor, porque o Senhor está buscando em nós a vigilância, o discernimento, para entender e perceber as artimanhas do diabo. Por isso que nesta noite, no último dia, o Senhor está nos falando como geração que se ocupa com o seu retorno, com a sua volta, com o seu reino, com o seu propósito, para que possamos progredir, continuar na marcha que nós estamos. Não podemos nos descuidar, mas cada dia ativar o discernimento, a vigilância, porque quem de nós diria que um homem segundo o coração de Deus cairia em transgressão? Quem de nós diria que Davi era um candidato à queda? Mas perceba que Davi não acordou em um belo dia dizendo: acho que hoje vou cometer um adultério. Betseba não acordou naquele dia e com sensualidade e luxúria se apresentou ao rei Davi. Não. Quando lemos segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Perceba aqui, nas coisas corriqueiras, costumeiras do dia a dia, o diabo armou a sua arapuca. O diabo armou o seu laço. A Bíblia diz que era tempo dos reis estar na guerra, como de costume. Mas Davi não foi. Davi era para estar no campo de batalha, mas ele escolheu ficar em Jerusalém. E como se isto já não fosse um agravo, Davi se descuidou a ponto de dormir até mais tarde. Ele não estava desperto, ele não estava vigilante. E como se ainda isto não bastasse, o texto diz que ele estava desocupado, passeando.
E foi aí que o diabo encontrou a oportunidade para fazer com que Davi caísse em transgressão. A desocupação espiritual, a distração espiritual de Davi o paralisou diante da oportunidade que o levaria à queda, ao pecado. E quem sabe nesta noite, neste último dia, a voz de Deus ecoa para alguns corações que estão sendo alvos do diabo. O diabo visa a sua destruição, o diabo visa a sua queda. Ele sabe do plano, do propósito que Deus tem para a sua vida, e ele entende que se conseguir executar os seus planos, o prejuízo será muito grande, porque há algo que é maior do que você, há algo que é mais excelente do que você, que apenas o mundo espiritual consegue compreender, perceber, e o diabo sabe disso. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te fazer ouvir a sua voz pela palavra, de que você não é super-homem, de que você não é mulher maravilha. Você e eu somos feitos da mesma matéria de Davi. Pó, somos frágeis. Se o Espírito Santo não atuar em nós, nós não conseguiremos triunfar. Mas nesta noite, aqui está o Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão direita para o céu e abre a tua boca e adora Jesus. E enquanto tu dá glória, enquanto tu dá aleluias, recebe de Deus, recebe do céu a graça, a força, o dom do Espírito, para abrir os teus olhos e ver que tu estás correndo um grande perigo. O diabo, ele está querendo fazer com que você perca o dia do arrebatamento da igreja. Mas ele não contava com o encerramento do congresso de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jaboatão. Porque este culto não se limita a estas horas que estamos. Quantos olharão e ouvirão esta palavra no decorrer dos dias, semanas, meses e anos? O Senhor Jesus fará uma obra espiritual na vida de muitos que serão impactados pelo poder da sua palavra. Tão certo como o ar que respiro esta noite, será o agir de Deus na tua vida. Você que chegou aqui fraquinho, pensando que este era o seu último congresso, convencido de que Deus desistiu de você, da sua história, da sua família, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: não desisti de você, não desisti da sua história. Sou eu, Deus, o mesmo Deus que fala contigo esta noite, e como Pai estou te advertindo acerca dos planos do diabo. Só que Deus sabe como resolver isso. Eu vou dizer de novo: Deus sabe como vai resolver isso. Se preocupe não. Olhe para quem está do lado e diga para ela, para essa pessoa: Deus já sabe como vai resolver. Ele tem duas formas para resolver isto.
para resolver esta batalha espiritual que você está travando. Ele tem duas formas. Ou ele vai lhe dar a graça para você suportar até o fim, e você não vai desviar, diga amém. Ou ele vai mandar o diabo pegar a malinha dele e ir para casa hoje. Porque você não vai desviar. Você não vai pecar contra o seu Deus. Nem todo mundo é Jó, que aguenta ser peneirado pelo diabo. Aqui tem Jó. Que o diabo só não tem autoridade de tocar na tua alma. Mas olha para a tua trajetória e percebe se não há a influência do diabo em toda a tua dor e sofrimento, em todas as tuas perdas, em todas as tuas decepções, frustrações. É o diabo na sala secreta dizendo: eu vou executar a parte 2, a parte 3, a parte 4. Eu quero ver se ela suporta, eu quero ver se ele aguenta. E você corre para a vigília, corre para a consagração, corre para o círculo de oração, corre para o culto de doutrina, vem para o coral, ensaio, mini vigílias, consagração. Pernambuco para Cristo, ninguém para ele, ninguém para ela. Que é isso? Quanto mais aperto ele corre para Deus. Quanto mais eu armo aqui, ela corre para os pés do Senhor. É isso mesmo. É Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, ainda que ele me mate, é nele que eu vou esperar. Espera, moça, espera, rapaz. Você não vai se arrepender por esperar, porque nesta vida tu ganharás 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna com Jesus. Mas aqui também tem Pedro. Que o diabo chegou na presença de Deus e disse: deixa eu fazer com Pedro o que eu fiz com Jó. Aí Jesus se colocou no meio e disse assim: pai, eu conheço Pedro, não deixe não. E Deus disse para o diabo: não. Você sabia que Deus dá não ao diabo? Ao teu respeito, ele está dizendo não. Deixa eu colocar uma moça no caminho dele, não. Deixa eu colocar um rapaz no caminho dela, um executivo, não. Eu conheço Pedro, eu conheço a estrutura de Pedro, não. Deixa eu levar ela para cá, não. Deixa eu trazer ele para aqui, não. Deus é soberano, diga comigo: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. O plano de Deus para a tua vida será executado. O propósito de Deus para a tua vida será cumprido. Deus é soberano. Se ocupar com a volta de Jesus, além de ativar a vigilância, você está na rede social, está com a vigilância ativa. Está em casa com a vigilância ativa. Está na faculdade com a vigilância ativa. Está no trabalho com a vigilância ativa.
O Espírito Santo está com você, lhe fazendo discernir o mundo espiritual. É por isso que você rejeita os convites. É por isso que você não acessa todas as páginas, todo tipo de página. É por isso que sua playlist, ela destoa do que está em voga. Porque você não ouve o que todo mundo ouve, você não vê o que todo mundo vê. Mas se ocupar com a volta de Jesus, além de ativar a vigilância, consequentemente, é ativar a santificação. Não dá para falar da volta de Jesus e desassociar a santificação. Porque ele aqui, no próprio contexto, capítulo 22, versículo 11, ele disse: e quem é santo, seja santificado ainda. A palavra santificação traz a ideia de um processo contínuo e progressivo de separação e de dedicação. Separação do pecado, consagração, dedicação ao Senhor. Isso não significa dizer que o jovem que ativa a santificação vive uma vida enclausurado. Mas isto quer dizer que a mente, o tempo e o corpo do jovem se envolve com aquilo que glorifica a Deus. E o salmista perguntou: como purificará o jovem o seu caminho? E ele respondeu, diga comigo, observando-o, conforme a tua palavra. O diabo é tão sagaz que ele entrou até na teologia. Por isso, o cuidado do nosso pastor conosco, no que diz respeito aos conteúdos teológicos que estamos tendo acesso. Porque há uma teologia liberal que diz que este livro de capa preta que está na minha mão, ele não é palavra de Deus. Ele tem. Naquele dia que eu estou triste, angustiado, eu abro a palavra de Deus em algum texto especial e sinto Deus falar comigo. Não dê aleluia por isso, não. Eles dizem que vamos ser pelo menos mais flexível, que este livro de capa preta não é a palavra de Deus, mas em alguns momentos se torna, ou contém, eu disse contém o primeiro, não foi? Contém. Então, trechos do que está escrito aqui é a palavra de Deus. Em outro momento se torna. É quando eu vou a ela com esse coração sedento, desejoso. E geralmente a gente busca aquela caixinha da promessa. Eu sou contigo. Vai nessa tua força. Só contém. Então vai de acordo com aquilo que eu estou necessitando. Mas eu quero perguntar à geração que está ocupada com a volta de Jesus. Esse livro de capa preta que está na minha mão, ele é ou ele contém a palavra de Deus? Ele é ou ele se torna a palavra de Deus? Ora, se ele é, e a Bíblia está dizendo que o jovem purifica o seu caminho, observando-o conforme a palavra, então de capa a capa, é a palavra de Deus,
E é ela quem dirige a minha vida. Não é filosofia humana, apesar de ser boa, até em certa parte, não é ideologia, não é o que o professor acha ou que deixa de achar, não é o que um pensamento diz ou que deixa de dizer. A palavra de Deus é quem governa, é quem dirige. E se ela me diz não faça isso, eu não faço isso. Se ela me diz não vá para lá, eu não vou para lá. Se ela me diz isto é pecado, é porque é pecado. Deixa nos chamar de retrógrado, de ultrapassado, de fundamentalista, não tem problema. Eu quero ver no dia do toque da trombeta. Porque naquele dia aos Hebreus diz que sem ela, e eu estou falando de quem? Diga comigo, a santificação. Ninguém verá o Senhor. Por isso que os jovens que se ocupam com o retorno de Jesus, eles ativam a santificação. Todo dia. Ele acorda e diz: Pai, eu te agradeço pela noite e peço a tua graça, me dar o discernimento, Senhor, para este dia, para que eu possa ver as ciladas do diabo e me ajuda a progredir na santificação de hoje. E quando ele se levanta, ela se levanta da oração, ela continua aonde? No mesmo corpo e no mesmo mundo, que Paulo diz aos Filipenses, que é um mundo corrompido, perverso, depravado, desviado. A gente se relaciona com uma sociedade distante de Deus. E vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a feira, vai para o centro, paga, compra, investe, constrói, com a chave da santificação ativa. Santificação nos olhos, santificação nos ouvidos, santificação na língua. Como dissemos na introdução, Neemias recusou ouvir a voz de Sambalate e Tobias, quando a intenção destes eram distrair a Neemias do seu propósito. Foi quando ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele era um jovem ocupado. Ele não estava disponível para o pecado. Dá para dizer para quem está do lado? Diga assim: nós somos a geração que não está disponível para o pecado. Isto não anula o agente tentador. Isso não nos excusa do ambiente da tentação, mas quando tudo isso se apresenta, a gente responde com Neemias: estou ocupado. É aquele rapaz e aquela moça que não abre mão do seu devocional. Ela amanhece o dia com Jesus, ocupada. Na bolsa da faculdade dela, na pasta da faculdade dele, além dos livros, está a sua Bíblia. Ele não tem vergonha de ter lá.
a maneira como ele fala denuncia ele. Se lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? O profeta. Que Deus revelou o seu plano, o seu propósito, e Jonas disse: não quero, não aceito, porque Deus respeita livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Sai da presença do Senhor, compra uma passagem e vai para o sentido totalmente diferente da rota que Deus lhe deu. E ele entra no navio e desce, e vai descendo, chega no porão. Olha, irmãos, quando a gente foge do que Deus quer para a gente, e o que é que Deus quer para a gente? Eu não estou falando de promessa, hoje não é culto para falar de promessa humana. Hoje, o congresso que vocês estão vivendo, o tema que vocês escolheram, fala da maior promessa. E João diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E quando alguém foge desse plano original, desse propósito original, a vigilância é desativada. Jonas dorme. A santificação é desativada. Jonas entra num processo de declínio, de descida. Neemias disse: não posso descer. Eu estou ocupado. José disse isso à mulher de Potifar: deita-te comigo. Não posso descer. Daniel, Azarias, Ananias e Misael disseram isto aos hebreus que estavam cativos com eles na Babilônia. Daniel não disse isso para os babilônios. Daniel disse isto que vou citar aos seus irmãos judeus. Não vou descer. Eu estou ocupado. E Daniel assentou no seu coração permanecer com a chave da santificação contínua e progressiva, ativa. Ele escolheu não se contaminar. O senhor me ajuda aí? Bem baixinho, eu já estou indo para o fim, tá? E aí, a gente conclui de uma forma precipitada que o desejo do diabo é que você caia na fornicação. É que você caia na prostituição. É que você se envolva com coisas erradas, com embaraços gigantescos. Mas se tem alguém paciente, é o diabo. E se o que ele está pretendendo é te tirar do plano original, ele vai ter toda a paciência do mundo. Se para o Filho de Deus ele não desistiu, ou você acha que ele só tentou Jesus no deserto? O texto diz em um dos evangelhos que ele se ausentou por um tempo. Depois ele aparece na fala de Pedro. Depois ele aparece na fala daqueles que mandavam ele descer da cruz.
Desce da cruz. Porque se tu descer da cruz, tu invalida o plano. Desce da cruz. Veja que ele não chegou, ele não foi, ele utilizou-se de coisas desprezíveis na ótica humana. Um líder religioso bravo, um malfeitor do lado. Será que ele não fará conosco? Investidas. Por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo que devemos estar preparados contra as astutas ciladas. E Salomão, em sua sabedoria, no capítulo 10 de Eclesiastes, ele disse que uma mosca morta, ela é suficiente para inutilizar o cheiro do perfume do perfumista. As pequenas impurezas que dia a dia vão ganhando espaço no coração de um jovem que já não está mais vigilante, que já não se preocupa mais com a sua santificação, pode levar ele ou ela a um embaraço tão bem arquitetado que não é de se surpreender quando a notícia chega: fulano caiu, Beltrano tropeçou. Mas não foi da noite para o dia, foi uma sucessão de tentativas que o diabo achou uma brecha e encontrou o espaço. Mas, como um certo escritor disse, a santidade não é uma opção, mas a marca distintiva dos que estão ocupados com a volta de Jesus. Esta noite é a noite de, por alguns segundos, a gente fechar os olhos. Feche seus olhos, por favor. E agora eu vou pedir até para que o irmão que está no teclado pare, por favor, por gentileza. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor voltar. Mas todos nós que estamos aqui dentro, nos anexos, fechemos os olhos e permitamos que o Espírito Santo que está entre nós nos leve cativo a esta palavra que ouvimos e nos faça perceber pela palavra como estamos. Porque se o dia do retorno de Jesus for hoje, como está a nossa vida? Será que há algo na nossa vigilância que precisa ser revisto? Será que há algo na nossa santificação que precisa ser reconsiderada? Jonas, quando encurralado pelos homens que estavam naquela embarcação, quando lhe perguntaram: que ocupação é a tua? Ele concluiu que estava fugindo do plano, que estava longe do plano. E sabendo que Deus é o Deus da misericórdia, ele pediu para que fosse lançado, porque o processo do seu arrependimento se inicia quando ele percebe que quem não tinha culpa com a sua decisão
não poderia ser punido pelo seu Deus. E quando ele cai no mar, o grande peixe o engole. Ele ora, ele clama, porque ele entende de que não dava para ficar fora do plano que Deus tinha designado para ele. A juventude que se ocupa com a volta de Jesus, ela está ocupada na vigilância, para não dormir espiritualmente. Ela está ocupada na santificação, para não se contaminar, porque ela entende de que só assim ela desfrutará do plano que Deus desenhou para todo aquele que nele crer. João escreve na sua epístola que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, pois ainda não é manifesto o que há de se manifestar. E assim como ele é, nós o veremos. A geração que se ocupa com a volta de Jesus pela vigilância e santificação é a geração que verá o rosto de Cristo. E o diabo quer tirar você deste momento. Você tem muito a perder por tão pouco. Por isso que o escritor aos Hebreus escreve dizendo: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eu quero convidar você a ficar de pé. E você que está vigilante, e você que está progredindo na santificação, olha, o diabo virá com muita força, mas nesta noite tem poder do Espírito Santo para a tua vida. Eu vou dizer de novo: para os que estão vigilantes e progredindo na santificação, o diabo virá com muita força. Não esperemos dias bons, favoráveis. Paulo escreve a Timóteo dizendo que os últimos dias são trabalhosos. Mas Pedro disse que nos últimos tempos Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Tem poder do Espírito Santo para a tua vida esta noite. Eu vou dizer de novo: tem poder do Espírito Santo para a tua vida esta noite. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Irmão Salatiel, como eu posso responder a mim mesmo se eu estou seguro para o dia do arrebatamento da igreja? Ah, como é simples você encontrar a resposta. Olhe para dentro de si e pergunte: Espírito Santo, estás aqui? Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, Ele fala, Ele se manifesta, Ele se revela. Se você fizer esta pergunta, Ele vai falar a você. Agora, se você fizer esta pergunta e o silêncio tomar conta do teu ser, ora,
Ora como Davi orou. No dia que Davi sentiu o Espírito Santo abrindo a porta do seu coração para ir embora, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oi, irmão Salatiel, eu sei que eu preciso corrigir algumas áreas da minha vida, mas eu ainda falo em línguas estranhas. Eu ainda prego, eu oro e Jesus cura, eu consigo cantar e a igreja sente a presença de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, foi Jesus quem disse que naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizei, curei enfermos. E ele disse, e ele dirá: não conheço você. Sansão pensou que se levantaria do colo de Dalila como das outras vezes, mas ele não percebeu que o Espírito Santo já havia se retirado dele. O diabo está fazendo de tudo para que você fique fora do dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, teremos os corpos transformados e raptados. E nos ares haverá um encontro especial de você com Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo muito findo. Ao ver as gravuras
dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio no Cristo Abra tua boca e declara, abra tua boca e declara. E um dia também estás ouvindo o diabo? O verei face a face. Estão ouvindo demônios? E assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Sara canta. Veio capacete. Ilha Bacene cantora medana. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e exalta. Abra essa boca da glória, abra essa boca da aleluias. Recebe poder do Espírito. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, ora em línguas, adora em línguas.
Você que chegou fraco nesse congresso, recebe poder do Espírito Santo agora. Recebe graça de Deus, recebe força do Senhor. O diabo não vai ser vitorioso, porque tu estás aqui dizendo: eu vou ver o rosto de Jesus. Eu vou me ocupar com a vigilância, eu vou me ocupar com a santificação. Eu não quero ficar de fora deste dia. Se você não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, porque Ele pode te batizar com o Espírito Santo nesta noite aqui, na última noite, no último dia, nas últimas horas, nos últimos minutos. Eu vou pedir para que as moças se abracem umas com as outras, e que os rapazes façam o mesmo uns com os outros. Abracem 2, 3, abracem quantos forem possível, com santidade, porque o diabo está sendo repreendido pelo poder do nome de Jesus. Abraça ela, abraça ele. Sussurra no ouvido dele, sussurra no ouvido dela. Tu faz parte da geração que se ocupa com a volta. Tu verás o rosto de Cristo, tu verás. Nós vamos ver, nós estaremos lá. Assim diz o Senhor: eu quebro o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo. Estás a me ouvir, minha serva, meu servo, meu jovem, minha jovem? Recebe da minha presença. Abre a boca e fala em línguas, uma língua que tu nunca falastes. Recebe batismo com o Espírito Santo aí, agora. Recebe agora, recebe agora. E tragam as vidas que estão afastadas. Tragam. Escuta o alerta de Deus e vem. Tragam as vidas, tragam as vidas, tragam as vidas, tragam as vidas. Você que está no anexo, sai agora e vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está na galeria, eu não sei aonde estás a me ouvir, sai agora em nome de Jesus e vem aqui. Poder sobre a geração que se ocupa com a volta de Jesus. Poder do Espírito Santo sobre a geração que se ocupa com a volta de Jesus. Poder do Espírito Santo para você ser mais vigilante. Poder do Espírito Santo para você progredir na sua santificação. Poder do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito. Caia sobre você o poder do Espírito Santo.